Ok? Vamos continuar nossa aula aqui, fazendo um resumo da última aula anterior, né? Nós falamos aí os tipos de funil que a gente vai estar realizando as aulas, né? São vários os funis, funil de marketing, invertido, AIDA, outros funis que são importantes. Em relação à última aula, eu acrescentei aqui também o funil em Y, que a gente vai estar falando mais para frente também, ok? E a gente falou na última aula, explicou aí o funil de marketing em si, a ideia do topo, meio e fundo, né, o conceito, né, de atrair um público. Esse público ele passa por um filtro por ele mesmo, né, chegando aqui no meio, onde a empresa faz um relacionamento, até fazer a conversão dele num cliente aqui no fundo do funil com que ele compre o produto ou serviço. E claro que esse momento do fundo aqui é o funil de vendas, né, onde há uma conexão entre o meio e o fundo, né, entre o meio do funil e o fundo. O funil é uma conexão para gerar um diagnóstico ali por parte da pessoa, né, interessada naquele produto ou serviço, né, naquela solução, e finalmente fazer a compra. Né? Isso a gente falou aí na aula anterior. Então, tendo interesse em saber mais a respeito, procure aí no playlist do funil de marketing ou a aula 1 sobre funil de marketing e funil de vendas. E aí a gente comentou que é exatamente isso aqui, né? A gente tem um público infinito, né? Um público que está navegando, por algum motivo ele é atraído, né? Aí gera-se ali um processo, né? E ele vai fazendo uma seleção por si só, como a gente acabou de comentar, até ele fazer o momento da compra lá, gerando aí recursos. Então, isso é um processo de conversão, né? E claro que esse processo de conversão está todo monitorado aí pelo funil de marketing, e aqui no fundo do funil acontece o funil de vendas, né? Muitos chamam isso aí tudo de funil de marketing e funil de vendas, outros falam só funil de vendas. Eu fiz a ressalva na aula anterior que funil de marketing ele vai entender a natureza do público antes dele saber que ele vai ter contato com o produto, ou seja, a empresa já conhece o perfil daquele público. Dentro desse público vai ter ali a persona, o consumidor ideal, e que vai transitar aqui por dentro do funil até ele fazer o momento da compra dele, né? Estar no momento de compra, ok? E aí a gente chega na parte que nos interessa, que é isso aqui, que é a aula de hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o funil de conversão, que é exatamente isso, né? Na sequência, na próxima aula, a gente vai falar do funil AIDA, que é esse aqui, né? Mas aí a gente vai explicar o que é o AIDA, que tem a ver exatamente com essa conversão aqui, né? Que é o AIDA nada mais é que a atenção, o interesse, o desejo e a ação da pessoa ao transitar aqui durante a jornada de compra dele, ou jornada de cliente, que a gente chama, né? Que na verdade é a jornada de cliente. A jornada de compra também vai se enquadrar exatamente aqui no momento da compra, né? A jornada de compra, né? Entre o momento do meio do funil até o momento da compra. Então, a jornada de compra. Agora, muitos chamam isso também, tudo isso aqui de jornada de compra, mas que na verdade não é a jornada de compra, é a jornada do cliente. Ou seja, lá no momento que ele tomou um contato com a empresa, com o produto, né? Ele está ali misturado em meio de milhares de pessoas, né, centenas de pessoas, então um público geral, onde tem ali 100% de pessoas, que é os leads, né, ou o prospecto, como a gente citou na última aula. Então aqui a gente está dando um exemplo de 1.000 pessoas, né, a gente fez esse comentário também na última aula. Então a conversão, ela passa por etapas, né, dentro do funil tem as conversões, do momento ali do topo para o meio do funil, ou seja, vou voltar aqui atrás um pouquinho, tem a conversão da etapa do topo para a etapa do meio, né? Que aí já é um público mais seleto, né? Selecionado, e a conversão do meio do funil para o fundo do funil. Então, essa conversão é o que a gente está falando hoje, né? Que é exatamente isso aqui. Tem um público infinito que vai ser selecionado ali, né? Por razões diversas. A gente vai também nisso mais para frente, quando a gente falar da aula do AIDA, a gente vai detalhar isso aqui. E aí esse público, ele se converte aqui para o topo, e do topo ele se converte para o meio do funil,
e se converte aqui para o prospecto cliente ideal, ali, consumidor. Que é exatamente isso aqui, ó, né? A conversão. Claro que para fazer essa conversão existem técnicas, processos, né? O que muitos têm em mente que a pessoa sempre vai estar no momento de compra, e não é bem assim, né? Tem cliente que o momento de compra dele vai ser daqui a algum tempo, então ele precisa ser atraído por alguma razão, né? Alguma coisa chamar a atenção dele, depois ele vai passar ali a conviver com aquele produto ou serviço, né? E finalmente ele vai comprar. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, né, para a gente compreender, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um público geral, 100% de desconhecidos, né, as pessoas que estão navegando na internet. Então, digamos que você é uma empresa que vende carro, né, uma concessionária. Não estou aqui falando de carro novo, de carro popular, nem nada. De um tipo de carro ser usado. É uma pessoa interessada em comprar um carro. E é uma empresa que vende carro. Muito bem. Então, digamos que essas 1.000 pessoas aqui têm interesse de vontade, têm vontade de ter um carro. Se ela já tem, ela quer trocar para um carro melhor, né? Se ela não tem um carro, ela pretende comprar um, né, por algum motivo, né? Pessoal, trabalho, enfim, razões diversas, pessoais dele. Então, são 1.000 pessoas, né? Um público geral, um público desconhecido. Por que é desconhecido? Porque eles não conhecem o teu negócio, não conhecem a tua empresa, que é a empresa que acabou de começar, ou já tem um pouco tempo no mercado, mas né, tem que trazer cliente para comprar o seu carro, né, ali. Muito bem, né, aqui a gente está detalhando o modelo de carro, nem promoção, a gente vai falar em aulas futuras sobre conversão, ali, os motivos que levam a pessoa a tirar no ato da conversão as indecisões, né, afastar os medos, isso é outra história, tá, num outro momento. Então a gente está entendendo aqui o processo, né, da jornada do cliente, né, bem de forma resumida, depois a gente vai detalhar isso também em aula futura, continua acompanhando as aulas para entender. Então, 1.000 pessoas interessadas em comprar carro, né, tem desejo, não estão interessadas, tem desejo, anseio, né, algumas já têm carro, quer trocar, muito bem, mas será que essas pessoas todas se enquadram no perfil de negócio, no perfil de loja, no perfil de carro que você tem a ofertar? Muito bem, aí você tem ali sua página na internet, seu blog, seu site, seu perfil no Instagram, seu perfil na rede social, seja ela qual for, no Facebook, um canal no YouTube com algumas imagens da sua empresa, dos carros, e essa pessoa, por alguma razão, viu em algum lugar alguma informação a respeito dos carros que você disponibiliza na loja, né? Ou seja, tem ali para negociar e vender. Muito bem, seja para um anúncio, seja para um post que ela viu na rede social, e ela entra aqui, ela se qualifica para o topo do funil. Muito bem, ou seja, ela está ali no topo do funil, né, no meio de 1.000 pessoas. Só que dessas 1.000, ela tem necessidade, ela precisa o quanto antes resolver isso. Ou seja, uma porcentagem dela, né, é um público frio, né, e precisa ser esquentado, né, ou seja, uma porcentagem desses 1.000, né, 500 ali não tem interesse de comprar agora, porque é um carro, mas não vai deixar mais para frente por razões diversas, né? Mas tem 500 que está ali cogitando já de comprar um carro num momento próximo aí da vida deles, né? Talvez amanhã, semana que vem, no mês que vem, né, nesse semestre e por aí vai. Então são 500, né? E essas pessoas também, se você mantém ali uma conversa, um diálogo, que é o que a gente chama de relacionamento ali, né, com esse público, dessas 500, uma porcentagem está muito mais interessada, né? Na medida que ela vai tomando contato, conhecendo mais sobre o seu negócio, o tipo de produto, o tipo de serviço, que é a empresa, ela vai ficando mais confiante, está esquentando, está saindo da condição de frio para um público aquecido, né? Então percebe que está havendo conversão aqui do topo para o meio, agora do meio para a parte inferior, e finalmente desse público aquecido, em torno aí de 20%, né, 100 pessoas aí, né, do total, ou seja, essa porcentagem aqui é sempre em relação à fase anterior, tá? Então aqui 50% de 1.000, e aqui é 20% de 500, né? Então 100 pessoas aí tá muito, mas muito querendo mesmo um carro já aí nos próximos 30 dias. Mas dessas 100 pessoas, apenas 2% está com o momento de compra dele, ou seja, já decidiu, já faz alguns meses, né, já olhou outros sites, né, e tomou conhecimento com o teu negócio há pouco tempo, 1 ou 2 semanas, fez ali essa caminhada, né, esse trajeto,
e já está no momento de compra dele, já comparou, viu que a sua oferta, a disponibilidade de atendimento, você respondeu as dúvidas dele aqui durante esse processo, e ele está no momento de compra dele, então 2% está muito interessado em fechar um negócio contigo, né? Agora, assim, ele entra no funil de venda, né? Ou seja, ele saiu ali do funil de marketing e caiu no funil de vendas aqui, ó, né? Agora a equipe, você no relacionamento com ele vai fazer o fechamento ali, tirar alguma dúvida residual ali, restante para o fechamento do negócio. Então, houve conversão em todo o processo aqui, tá certo? Isso aqui é o funil de conversão. O que ocorre é que as pessoas ficam muito focadas aqui, e aí ele tem lá 10 clientes, vende para os 10, imagina o seguinte, o mês tem 4 semanas, né? Em média, 4, 5 semanas, né? E ele só tem 10 clientes ali em momento de compra, naquele mês, né? Aí, 10 clientes, 2 semanas ali, foi boa, foi excelente, ele fez um negócio por dia, né? Mas ainda tem 2 semanas e meia ou 3 ainda o restante do mês. Só que ele não fez um trabalho com outras pessoas que não estão no momento de compra dela, elas ainda estão buscando possibilidade, tá analisando, tá tendo a primeira fase ali da jornada do cliente, né? E elas não querem comprar naquele momento, porque ela precisa pesquisar mais, né? E elas não vão embora, não, né? Você não consegue segurar elas por algum motivo, e elas deixam de voltar ali, e acabam encontrando um outro negócio que dá mais oportunidade de interesse para ela, né? Se enquadra ali nas condições dela, ela compra com o concorrente. Então, o que ocorre é que as pessoas ficam muito centradas aqui e esquecem de alimentar o funil, né? Fazer as conversões dessas outras pessoas, para que num segundo, terceiro momento, lá no momento oportuno, no momento de compra dela, ela feche o negócio. Então, se a pessoa só tem 10 clientes, durante 2 semanas ele fez negócio, vai ficar as outras 2, 3 semanas restando do mês sem vender, sem fechar negócio, sem fechar acordo. Por quê? Porque ele não tem mais pessoas no momento de compra dele. Então, a ideia é alimentar o funil permanentemente, fazendo conversões permanentemente. Vai chegar um momento que ele vira uma bola de neve, está sempre ali entrando um público, fazendo conversão, tornando-se um público aquecido e finalmente fechando negócios com o teu projeto, com a tua empresa, com o teu negócio. Entende? Então é isso, tá certo? Agora, na próxima aula a gente vai falar aqui do AIDA, né? Que é entender esse momento, essa trajetória aí, ok? Por enquanto é só. Qualquer coisa, é só rever essa aula aí para compreender um pouquinho mais e estaremos aí explicando em detalhes. Muito obrigado, até a próxima.